Pensando aqui em favoritos para a vaga de Barroso, já vou entrar na fala especificamente de Lula, com que a gente abre o programa de hoje, pensando no histórico, é muito frequente a indicação de advogado-geral da União para o Supremo, né? Gilmar Mendes foi advogado-geral da União, indicado por Fernando Henrique Cardoso. Dias Toffoli, uma das mais famosas indicações de Lula, das primeiras também. Dias Toffoli era advogado-geral da União. Elas foi na função de advogado-geral da União ou em função da sua atividade como advogado-geral da União, que foi alcunhado por... Não há nada contra Dias Toffoli nessa matéria, tá? Mas foi em função de tentativas de gestões sobre Dias Toffoli como advogado-geral da União que surgiu a expressão o amigo do meu pai, para Dias Toffoli. O pai de Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, amigo de Lula, amigo do amigo. A gente volta à questão dos amigos, né? Mas tampouco se poderia dizer que Dias Toffoli fosse amigo de Lula, era o advogado-geral da União. Depois Jair Bolsonaro, estou puxando pela memória, depois Jair Bolsonaro indica aquele que fora seu advogado-geral da União também, André Mendonça. Então, a condição de advogado-geral da União é privilegiada para se chegar ao Supremo Tribunal Federal. E o grande favorito, eu não especulo sobre nomes, não detenho essa informação, mas o grande favorito, isso é percebido pela própria atividade de Lula, considerando o perfil, e aí é sobretudo o perfil de Flávio Dino, o perfil combativo, proativo, é um pouco inconsistente com o da figura de um juiz de corte constitucional, mas é o proativo, o que bota na frente, o que tende a agir de ofício. Jorge Messias, o advogado-geral da União, parece mesmo o favorito. Tem esse perfil de formador de bancada. Andreasa, não seja maledicente. Então, a gente precisa criar imagens para defender as nossas ideias. Então, eu gosto da imagem. Sim, é contraditório, mas a culpa não é minha. A constituição de uma bancada de governo no Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias comporia bem a bancada lulista no Supremo Tribunal Federal, transformado progressivamente numa espécie de terceira casa legislativa, né? Um legislativo de apelação diante de derrotas ou de desagrados no parlamento, no Congresso, é uma terceira casa parlamentar para resolver os problemas, e o Supremo não tem faltado a essa condição de legislativo revisor, sei lá. E Flávio Dino é a expressão desse perfil. Jorge Messias seria expressão desse perfil, para acompanharmos. De volta às falas do nosso presidente Lula. Do nosso presidente Lula. Você é o presidente do Brasil, é o nosso presidente. Já foi Bolsonaro. O que se pode fazer? Aspas para o presidente Lula. Eu quero para a vaga do Supremo, né? Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, porque no bojo da pergunta em que responde isso aqui, havia uma cobrança, uma pergunta sobre as possibilidades de indicar uma mulher ao Supremo Tribunal Federal. Existe uma campanha para isso. Temos apenas uma mulher na Corte Constitucional, a ministra Carmen Lúcia. Tínhamos até pouco tempo duas, com a, devo dizer, saudosa Rosa Weber. Incrível. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo. Eu quero
um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa qualidade que eu quero, é a única. Foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, ou as ministras, e vai continuar sendo assim. Indicou o Dias Toffoli, né, presidente? A ideia de alguém gabaritado para a função fica muito desafiada diante da indicação de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Depois indicou também, as coisas vão girando, né? Depois indicou o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo. Ricardo Lewandowski, hoje o seu ministro da Justiça. Isso é um carrossel interessante, né? Indicou Lewandowski a ministro do Supremo. Lewandowski se aposentou, foi prestar serviços para a iniciativa privada e depois virou ministro da Justiça de Lula. Flávio Dino era ministro da Justiça de Lula e virou ministro do Supremo, não de Lula, indicado por Lula. Acho que Flávio Dino ainda volta para a política em algum momento. É muito jovem, não acho que vai ficar muito até o fim no Supremo, não. Enfim, são especulações, mas o presidente Lula, isso é importante, sob grande pressão para a indicação do sucessor de Roberto Barroso, que deixa o Supremo. Quanto mais rápido Lula tomar essa decisão, melhor para Messias, o famoso Bessias de Dilma Rousseff, porque ele é mesmo o favorito, e a exposição, muito tempo de sol posto na vitrine, não costuma ser muito bom. Então, há nomes cogitados, eu não gosto muito de ficar especulando, já falei aqui, mas se fala no Rodrigo Pacheco, seria o preferido da classe política do Senado, e aí a gente fica sabendo que ele é querido por ministros do Supremo, Rodrigo Pacheco. Para Rodrigo Pacheco seria maravilhoso, porque a outra opção é disputar o governo de Minas. Eu não vejo o Rodrigo Pacheco com voto para cargo majoritário, nem para sua reeleição ao Senado. O Rodrigo Pacheco foi eleito senador, né, no bojo do movimento bolsonarista. Não exatamente ele, um bolsonarista, não estou dizendo isso. Mas ele surfou aquela onda da anticorrupção, de renovação. Eu sempre disse aqui que renovação não é uma qualidade em si, na maioria das vezes renova-se para pior. O parlamento não nos deixa mentir a esse respeito. Fala-se em Rodrigo Pacheco, fala-se sempre em Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, são os mesmos nomes de sempre. A ministra, esqueci o nome dela, peço perdão, Maria Tereza ou Maria Helena, desculpem, do Superior Tribunal Militar, também cogitada. Mas o Jorge Messias é o favorito e quanto antes indicado, melhor para ele, diante da exposição que a pressão por esse cargo gera. Mas nós ficamos sabendo que Lula não quer um amigo no Supremo Tribunal Federal. Eu não quero um amigo. Para que um amigo se você pode indicar o seu próprio advogado? Não o advogado-geral da União, é o advogado-geral da União.